essa prática de telas, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil tirar a criançada, adolescentes da frente do computador, do celular. Isso gera conflitos, né, familiares muito grandes. Por isso, a Daniela está aqui com a gente. Daniela Freixo, psicóloga, seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui. Uma delícia. Você vai ajudar a gente nesse sentido, porque menina do céu, é cada vez mais e é difícil de tirar mesmo a criançada da frente do celular, né? Sim, tá difícil, é um desafio e tanto. A gente foi criando o hábito, né, das telas. E quanto mais tarde, quanto mais cedo, pior. E quanto mais a gente puder segurar, melhor. Porque o efeito é muito concreto. A gente começa a achar que aquilo vai entrar como uma distração. Às vezes a gente coloca até como uma ajuda de assiste isso enquanto eu estou ocupado ou fazendo outra coisa. Mas a gente precisa ter muita atenção mesmo, porque há um prejuízo na criatividade, na iniciativa, capacidade de brincar, de lidar com o ócio, de lidar com o tempo das coisas. E a gente vai ver isso no tempo acontecer com muita irritabilidade, dificuldade de fazer outras coisas, alta intenção, né? Só quer fazer isso, não quer fazer mais nada. Em que momento a tela deixa de ser aí um entretenimento e acaba se tornando um problema? A gente tem alguns sinais, né? Por exemplo, falta de interesse em outras atividades, uma preguiça criativa, então nada é legal. Vamos brincar, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Ai não, vamos andar de bicicleta. Desinteresse de outras coisas. A gente vai ver alteração no sono. A gente vai ver alteração na própria, no funcionamento da criança, no sentido de muita irritabilidade. Você vai ver a criança mais arisca, uma mudança mesmo no emocional dela para lidar com frustração. A gente pode ver mudança e alteração no apetite até, ou comendo mais, ou se desinteressando, está tudo muito rápido, eu não quero perder tempo, eu preciso estar ali o tempo todo. Então, quando a gente vê essa intensidade chegando, é luz amarela. A gente precisa, assim, olhar, voltar para trás, resgatar, porque realmente isso vai prejudicar de forma significativa o desenvolvimento das crianças. É justamente por ser uma fase de desenvolvimento e ela tem que lidar com tudo isso, né? Com emoções, com o cérebro agindo também. Aliás, por falar em cérebro, a gente quer também entender cientificamente, né? Como é que age o cérebro quando a gente está em contato com essas telas, principalmente crianças e adolescentes. Por isso, o Dr. Leandro Teles, nosso colaborador e amigo aqui, fez um vídeo explicando melhor para a gente entender. O cérebro da criança e do adolescente, ele é um cérebro em desenvolvimento. Ele está aprendendo ainda a lidar com o ambiente, a lidar com as emoções, a lidar com o tempo, com as escolhas, com o prazer. Então, se a gente ficar expondo excessivamente a coisas que têm muita dopamina, muita adrenalina, que são muito rápidas ou muito controláveis, a gente acaba prejudicando esse desenvolvimento. O excesso de telas, às vezes, está associado à intolerância ao ócio, à ansiedade, a dificuldades de linguagem, a dificuldades de socialização, dificuldade de esperar, dificuldade em manter a atenção em atividades de mundo real. Então a gente tem que tomar cuidado com essa competição. Um cérebro que ainda não está maduro, que ainda não está pronto, ele precisa primeiro entender as regras do mundo real. E aqui as coisas são diferentes. Aqui a gente tem que esperar, a gente tem que entender a demanda do outro. Aqui não tem tanta dopamina, nem tanta adrenalina. Aqui do lado de cada tela, a gente não consegue passar as experiências ao prazer do dedo em 1 ou 2 segundos. Então cuidado com o excesso de telas em crianças e também em adolescentes. Crianças abaixo de 2 anos, por exemplo, é praticamente 0 telas. É importante o contato com a natureza, com as pessoas, com as ocorrências, com os alimentos. Entre 2 e 5 anos, talvez algo cerca de 1 hora, sob muita supervisão, porque é importante entender o conteúdo disso. Entre 5 e 10 anos, talvez algo como 2 horas de tela seria algo razoável. E é muito importante combater o excesso de tela com atividades de mundo real. Atividade física, brincadeiras, atividades sociais, desenvolvimento da linguagem e pedagogia para desenvolver um cérebro mais saudável, que possa no futuro controlar as suas telas também. Dr.
Leandro, muito obrigada. @NeuroLeandroTeles é o Instagram, para você ter mais contato com ele. Vira e mexe, ele tá aqui no programa também, né, falando com a gente. Quer comentar um pouquinho sobre esse vídeo? Falou tudo, disse, né? Tudo. Muito bom. Eu acho que tem um ponto muito importante que o Dr. Leandro traz da história do tempo. Imagina que as telas foram feitas para que a gente passe mais tempo lá, então a velocidade de estímulo é muito alta. Para que a todo tempo, então a cada 3 segundos, você está estimulado. Então você entra em hiperestímulo, perde a noção de tempo, então é que você não sente o tempo passar, de repente passou 1 hora e você não fez nada. Num nível muito superficial, e foi feito para isso. Então se a gente pegar desde quando o Dr. Leandro fala crianças de 1 a 5, 1 hora de tela e precisa ser supervisionado, é porque existem já desenhos infantis que são feitos com essa mudança visual a cada 3 segundos e sonora para que eles fiquem praticamente viciados no desenho. Gente, devia ser proibido um negócio desse. Devia ser proibido um negócio desse. Então a gente precisa olhar, além de cuidar do tempo, fazer uma curadoria do que está assistindo, porque existem coisas muito legais, existem desenhos que estimulam criatividade, que, por exemplo, incentivam você a desenhar junto, tem coisa muito boa. Como tudo, né? Tem coisa muito boa e coisa muito ruim. E a hora que entra de 1 a 5 anos, então, essa curadoria é muito importante. E a gente vai ver, chegando já, né, de Fundamental 1, Fundamental 2, pegando a adolescência, os jogos, quanto mais você estiver dentro do jogo, por exemplo, um adolescente jogando em primeira pessoa, o dano é muito maior do que se ele estiver vendo um bonequinho andando, jogos sem violência, mesmo conteúdos de filmes, séries e tudo. Então, a gente precisa olhar, e uma das coisas que a gente pode fazer sempre vai lá, senta, assiste, joga junto, conhece o que eles estão gostando de fazer, veja onde está o gatilho para te capturar. Às vezes você vai colecionar bichinhos, mas você precisa colecionar teu bichinho todo dia, então você não consegue sair dali. Se você não aparecer, a sua fazendinha morre. Então, assim, existe uma estratégia. Chega a ser uma manipulação. Te capturar. Sim, uma forma de manipular. Então a gente precisa entender onde está o gatilho, o que gatilha os nossos filhos, o que aprisiona os nossos filhos, para que a gente vá driblando toda essa estrutura, principalmente com o que ele disse, mundo real, jogar bola, sol na cabeça, esporte. Esse é o grande combate. E calma que tem dica para você que é pai, para você que é mãe, cuidador, que a Daniela vai ajudar também nessas estratégias aí pra gente trazer pra realidade, né, a garotada. Mas a nossa produção propôs uma dinâmica e eu achei muito interessante. Na tela a gente vai colocar algumas palavras e a Daniela vai dizer se esse ato, né, se essa atividade rouba ou entrega. O que ela rouba ou o que ela entrega para essas crianças e adolescentes. E a primeira palavra se os eletrônicos, né, a vida digital, ela rouba ou entrega essa palavra. Tem a primeira palavra já? Eletrônica? Eu não tô vendo aqui, ó. Diversão. Diversão. A gente pode falar em partes, né? Tá. O mundo digital pode trazer diversão, existe a possibilidade de jogar com os amigos, então você vai falar se uma criança não se diverte? Não, ele se diverte, mas é uma diversão pobre, é uma diversão que não chega depois da página 2. Então, toda essa experiência física, emocional, corporal, mental, psicológica que a gente tem, dando um mergulho no mar, indo à praia, em contato com a natureza, jogando um jogo de tabuleiro, de coisas que são alongadas no tempo, elas geram um desenvolvimento cerebral, emocional, social muito maior. Então, eles vão dizer que há uma diversão alguma, mas ela rouba mais do que entrega. Rouba mais do que entrega, ela é muito pobre. Próxima palavra, atenção. A gente vai ver crianças muito focadas em jogos e criando uma hipercapacidade de estar nos eletrônicos, mas na verdade ela começa de certa forma, afunilar a atenção associada a esse prazer imediato. Então eu diria que rouba a atenção ou de onde deveria estar verdadeiramente a atenção dos nossos filhos. No outro, no amigo, na brincadeira, nas coisas que ele pode criar e construir, na iniciativa. Tudo tem a ver com a qualidade, né? Sim. É a qualidade do tempo, é a qualidade da atenção, a qualidade da diversão. Mais uma palavra, conexão social. É interessante, a conexão digital, ela junta quem está longe e afasta quem está perto. Justamente. Então,
sim, muitos jovens, eu acompanho alguns, têm amigos ao redor do mundo que se tornaram amigos mesmo, e muitos têm contato com quem está longe. Mas na hora que você vê a dinâmica dentro de casa, tá difícil sentar para jantar com os pais, ter conversas. Então a gente precisa ter muita atenção, porque às vezes está tempo demais olhando essa janela, que é o mundo que tem tudo lá dentro, sim, coisas boas e ruins. Mas também há uma perda muito grande dessa conexão social. A gente pode ver, por exemplo, as escolas, quando houve a proibição do celular dentro das escolas, sim, houve uma comoção inicial de que as crianças não sabiam mais o que fazer umas com as outras no recreio, no tempo livre. E foi um momento que essa curva que a gente precisa suportar, de muita reclamação, mas é uma curva importante e que hoje estão conversando, brincando, voltaram a se encontrar. E saber que a própria criança e adolescente vai sentir o benefício depois. Depois ele vai entender, sim, também e falar, poxa, eu estava errado. Não é que essa vida real é melhor mesmo? É muito melhor mesmo. Tem que vender essa ideia. Tem que insistir. Mais uma palavra, sono de qualidade. Aqui a gente tem uma questão muito importante, porque rouba o sono. A gente tem crianças e adolescentes com eletrônicos dentro do quarto, burlando a hora de dormir, acordando de madrugada. Isso é muito sério. Tendo um prejuízo significativo no desempenho escolar, na capacidade de relacionamento, porque aí há muita irritação, mau humor. Então eu recomendo celular o mais tarde possível. Ouvi outro dia de um pediatra que a gente estava num congresso, o Thiago, dizendo só quando ele puder comprar. Então vai lavar carro do vizinho para comprar, para que entenda toda essa estrutura. Então quanto mais tarde, melhor. E com regras, a gente precisa estabelecer limites do uso, tanto com relação ao tempo, quanto com relação ao que faz e até que horas, para que essa saúde esteja preservada. Será que rouba ou entrega esta palavra aqui, olha? Criatividade. De novo, né? Entrega um tiquinho, a gente vê muitos jogos que propõem e aí são os melhores, os menos piores, ou podem até gerar capacidade criativa, aprendem a programar, aprendem a criar estruturas de arquitetura. Existem coisas boas ali dentro, que é isso que a gente precisa fazer de curadoria, mas rouba uma criatividade do tempo, de novo. A hora que lembra, a gente criança, você abre e fala do que eu vou brincar hoje, né? Sim. Existe nessa tela uma coisa tão rápida de eu abro um jogo, fecho o outro, cansei, mudo. Desenho, por exemplo, tá errado, eu aperto um botão, está apagado, eu não lido com aquilo, não apago, não tento consertar. Então, a gente vai perdendo a profundidade das coisas, inclusive da criatividade. Porque se você parar para pensar também, né? Na minha época, por exemplo, você estava assistindo um desenho, em outro canal, às vezes, não estava passando outro desenho. Se o desenho não tá me agradando, eu não podia trocar de canal. Eu tinha que esperar. Você espera. Ou eu tenho que esperar. Essa espera é importante. Super. Porque eu acho que isso reflete também, na vida adulta, saber lidar com as frustrações da vida 100%, mesmo, né? Que vai 100%. ter. É isso. Existe esse espaço de... O ser humano já funciona buscando o bem-estar imediato. E é como se toda essa rapidez da vida digital em todas as idades entregasse esse bem-estar imediato que só nos coloca mais insatisfeitos, mais infelizes, mais incapazes de lidar com a vida real, mais frágeis perante a realidade da vida. Então, é possível contornar, reverter. A gente precisa trabalhar bastante para isso, em casa. Vou te convidar para a gente levantar um pouquinho. Vamos. E vir até essa caixa aqui, porque nessa caixa você vai entender um pouquinho quais são as atividades que você pode fazer. Porque, gente, as pessoas estão tanto nas telas que muitas vezes esquece que tem muita coisa boa para fazer. E já fez, inclusive, muita coisa que fazia na infância, antigamente, e outras coisas. Então, a Daniela vai dar essas ideias pra gente. Antes de eu pegar aqui a primeira para mostrar para vocês, eu só queria que você explicasse um pouquinho se tem alguma dica, porque quando a criança tá ali na frente do celular, é muito difícil. Às vezes a gente tá num restaurante, em algum lugar público. Como é que eu faço para tirar essa atenção da criança do celular, trazer para a realidade, sem ficar o tempo inteiro brigando, só brigando? Tem duas coisas que eu faria que são muito importantes. Primeiro é não usar das telas como a forma de você ter controle sobre o seu filho. Muitas famílias fazem isso. Então, se você não for tomar banho agora, você vai ficar sem tela. Então, a hora que você dá tanta importância para a tela, a ponto de que pela tela você vai fazer o que é preciso,
você está dizendo, a tela é a coisa mais importante para você. Então, a gente dá uma importância e acaba tirando o que eles mais gostam, que é a tela e tudo mais, e isso acaba gerando... É um tiro no pé, você cria um próprio desafio para você depois. Então, monte combinados com consequências. Então, eu sou a favor de que tenha tela? Sim, precisam lidar com isso também, precisam aprender a andar nesse mundo. Então, imagina que a gente vai fazer diferente. A gente vai combinar que primeiro as atividades precisam ser cumpridas, arrumar seu quarto, sua lição, tudo isso. Precisa ter um adulto que vai dizer, quero ver tudo feito, está tudo feito? Joia. Agora você tem o seu tempo de tela, que vai ser combinado. O que pode fazer e quanto tempo. Cumpriu? Legal, dia seguinte você tem. Não cumpriu, infelizmente, amanhã você perdeu o direito. Percebe que não sou eu tirando, é você que não soube gerenciar e perde o direito de usar. Se a gente for nesse um dia por vez, ganha e perde, na tua gerência, você sabendo usar, você tem, você não sabendo usar, você perde, a gente vai gerar essa responsabilidade e autonomia para o uso das telas, para que isso não fique sempre ou na barganha, ou na punição, Perfeito. Ou na guerra nuclear dentro de casa, né? Trouxe essa criança, esse adolescente para a realidade, o que fazer? Vamos lá, ó. Vou mexer aqui a caixa, vamos ver o que sai. Tá aqui. Aqui, olha, fazer massagem ou spa caseiro em família, que delícia! Ai, que delícia! Adorei essa ideia. Gente, vocês sabem que a gente estava falando, né, sobre essa atividade e a gente pode criar uma caixa de ideias dessa em casa, com as crianças. Pega uma caixa que tem em casa, com palito de sorvete ou com papeizinhos mesmo e vá colocando ideias como essa. Porque, de repente, chega essa criança ou adolescente e fala, ai, não tem nada para fazer. Aí você fala, e tal coisa? Não. E não. E aí você fala, vamos na caixa de ideias e faz um combinado. Tem que fazer o que sortear, por exemplo. É tipo um desafio. Tipo um desafio. E aí você pode, por exemplo, nessa história da massagem, chamar, de repente, abrir uma lojinha mesmo. Você pode pagar pela massagem, fazer profissional a história, fazer um grande faz de conta. E tudo isso vai fazer com que ele tenha uma experiência anos-luz muito melhor do que passar mais sei lá quanto tempo na frente da tela. E a conexão afetiva que é isso muito gostoso, gera. É muito bom. Meu Deus do céu. Tratamento de cabelo, desses spa tem muitas atividades. Mais uma aqui, olha. Preparar uma receita simples juntos. E aqui no Mulheres a gente dá várias, ó, para vocês fazerem. Traga as crianças e adolescentes para a cozinha pela porta da ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso vai gerar autonomia, corta uma cebola, lava um alface. Desde pequenininho você pode ir, obviamente, gradativamente ir ampliando essa ajuda. Eles gostam, montar uma mesa bem bonita, um jantar à luz de velas, cozinhar o quê? Eles amam, gente. É muito bacana. Isso pesquisar a receita, isso junta, não é? Bota a gente junto. E leva pra vida esse aprendizado. Mais uma aqui, ó. Brincar de esconde-esconde, pega-pega, amarelinha. O tradicional que não tem erro. Não tem erro. Todo mundo gosta. E você disse uma coisa, que é muito importante. Nós brincávamos quando éramos crianças e a gente ainda tem dentro de nós essas boas lembranças. Então, resgate o que você gostava de brincar e traga para o universo dos seus filhos. Às vezes eu brincava muito de gatomia, lembra que a gente entrava no quarto? Lembro. E tinha um que miar, a gente tinha que encontrar, fazer cosquinha, pega na hora de ir pro banho. Quanto mais a gente botar o lúdico dentro de casa, mais conexão, mais voz e mais saúde. E também a oportunidade de contar histórias, né? Aí você já vai contando as suas histórias ali do que você viveu. Jogos de tabuleiros. Amo. É excelente também, né? Excelente. Assim, tem uma filha de 20 e uma de 17, até hoje a gente joga. A gente sempre deixou uma pilha de jogos na mesa do lado do jantar. Então, enquanto a gente estava cozinhando, se organizando, o que a gente vai jogar hoje? Fazer campeonato, estava valendo escolher um passeio no fim do campeonato. Então, use dos jogos de tabuleiro que desenvolvem, nossa, capacidade cognitiva, aprender a perder, tem muita coisa boa. Só coisa boa, aliás, né? Só coisa boa. Ó, mais uma aqui. Vocês não vão ficar sem fazer nada não, viu, gente? Sair do celular, tem muita coisa legal. Contato com a natureza é tão simples e eu acho que é primordial. Eu acho que aqui, assim... Isso faz uma diferença na vida de todos nós. Então, ir até um parque, descer no prédio. Ai, dele não tem natureza onde eu tô. Tem uma flor, planta uma flor em casa, observa as árvores em volta da sua casa, o caminho até a escola. Faça desses momentos de bora dar uma volta na grama, montar um piquenique. Isso é muito importante. Mergulho no mar, tomar sol na cabeça, a gente precisa. E diversificar também. Você não precisa ser agitado, brincar, correr, pular o tempo todo. Pode ser ler. Pode ser mais calminho também. Pode ser
tanta coisa, né? É só deitar na grama. Com certeza. Só porque eu coloquei a mão aqui, eu vou pegar mais um, tá? A última. Tá, ó, praticar esportes. Você sabe que a hora que a gente começa a trabalhar essa questão da saída das telas, é como se a gente tratasse de 5 coisas. Precisa de natureza, tomar sol na cabeça, fazer esporte, dormir bem, comer bem e cuidar do que está fazendo dentro das redes. Então, toda a parte da gente voltando para essa vida concreta e maravilhosa que a gente tem, ela parte de mover o corpo. Então, mover o corpo é muito importante para que a gente possa realmente resgatar toda essa estrutura de desenvolvimento saudável. É um assunto bastante complexo. Eu acho que se as pessoas têm muita dificuldade, é interessante procurar um profissional também, né? Sim. Que aí ele vai te orientar da melhor forma possível. Mas aqui dicas maravilhosas que a Daniela sempre traz aqui pra gente. Muito obrigada, Daniela. Mais uma vez. Beijo. E eu vou passar também o seu contato. Qual que é o seu Instagram? Daniela Freixo. @Daniela Freixo. Daniela com dois L's, né? Isso. Daniela Freixo, lá no Instagram para você já